É com alegria que mais uma vez me encontro aqui para encontrar com você, neste encontro maravilhoso com Deus, para vivermos um momento importante. Você aí, eu aqui e Deus entre nós está pronto para realizar uma grande obra em cada vida. À medida que eu abençoo você no nome de Jesus, eu recebo bênção para a minha vida, porque a bênção vem para mim, eu passo para você. E quanto mais eu te abençoar, mais abençoado eu serei. A vida é assim. Eu abençoo porque Deus me abençoa. E à medida que eu vou abençoando, Deus vai me abençoando ainda mais. Então é com alegria que eu Falando ao Coração, este projeto vitorioso que tem mais de 20 anos no ar, diariamente abençoando vidas, continua sendo este canal de bênçãos na vida de cada pessoa que me dá o privilégio da sintonia. Eu louvo a Deus por todos vocês que me acompanham, louvo a Deus por vocês que me ajudam financeiramente a manter o programa no ar, louvo a Deus por vocês que oram pelo programa, oram por mim, divulgam o programa, e nós vamos juntos nesta caminhada de fé, vencendo os desafios, vencendo as dificuldades e cantando o cântico da vitória. Mais uma vez, o Falando ao Coração cumpre o seu papel. Ser um canal de bênçãos na vida de cada pessoa. Ser uma voz ativa a serviço do reino de Deus. Ser uma verdade proclamadora deste evangelho poderoso de Cristo Jesus, para que pessoas e mais pessoas possam tomar posse das promessas divinas e viver as bênçãos a cada dia. Durante o programa eu faço 2 orações, eu ministro uma palavra bíblica, eu vivo com você momentos intensos e preciosos na presença de Deus. Por isso eu peço a você para não sair daí, peço a você para não mudar de canal, fica atento a cada momento, porque tudo que faço aqui só tem um propósito, ser bênção na vida de todos. E que você possa, durante o programa de hoje, ser poderosamente abençoado. A primeira oração que eu faço é pedir a bênção da recompensa na vida de vocês que contribuem com o programa. A segunda oração é apresentar diante de Deus no altar da intercessão todos vocês e todos os nomes que vocês passarem para mim. Quero ter o seu nome apresentado no altar da intercessão de hoje, então manda uma mensagem por escrito pelo WhatsApp, é um dos números que você vê aí na tela, tem um fixo, o WhatsApp, manda uma mensagem por escrito e deixa Deus te abençoar de maneira real, de maneira preciosa e de maneira gloriosa também. Deus tem obras importantes e maravilhosas para fazer na vida de quem o busca de coração, de quem o serve com alegria. E juntos nós vamos nesta caminhada de fé, sabendo que com Cristo somos mais do que vencedores. Deus tem grandes obras a cada dia para nos proporcionar. Quero convidar você para toda quarta-feira estar conosco aqui na Betel. É dia de culto de meio de semana, culto abençoado, culto onde cantamos com alegria, ministramos a palavra e somos ricamente abençoados por Deus. Você pode estar conosco presencialmente, o que eu gostaria que fosse, mas não sendo possível, esteja através das redes sociais. Você nos encontra no YouTube, é só procurar lá Falando ao Coração e sintonizar. O culto da quarta começa às 7h30 da noite. No domingo eu tenho 2 cultos, 10 da manhã e 7 da noite. Venha viver conosco bênçãos a cada culto. Venha desfrutar de bênçãos a cada reunião que aqui fazemos. Porque o nosso propósito aqui é servir a Deus de coração e ser bênção na vida de todos os que aqui comparecem. E queremos continuar sendo bênçãos na vida de todos vocês. Porque Deus é maravilhoso e tem estado conosco nos proporcionando grandes bênçãos e grandes vitórias. Eu quero, neste instante, ler alguns nomes de pessoas que, atendendo o meu apelo, vêm somar conosco neste propósito que temos, que é anunciar o Evangelho, proclamar o Evangelho, cumprir esta missão. Eu tenho aqui os nomes de Luísa Barbosa da Silva, de Goiânia, Deusair Rezende dos Santos, de Goiânia, Lorivan Lucas Ferreira, também de Goiânia, Maria das Graças Carvalho, de Goiânia, Miriam Fernandes Nunes, de Goiânia,
Eli Ribeiro Lopes Carvalho de Goiânia e Aparecida Socorro Rocha Silva de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Tenho ainda os nomes de Marta de Melo Dares, de Goiânia, Valdeci Ramos de Alcântara, de Goiânia, Roseli Pereira dos Santos, de Goiânia, Ayrton Pereira da Silva, de Sancrerlândia, Goiás, e Sueli Alves da Silva, de Goiânia. Todos vocês que têm aberto o coração para me ajudar financeiramente, manter esse programa no ar, eu sou muito agradecido. E peço a Deus para fazê-los abençoados, fortes, felizes e vitoriosos. Que Deus possa recompensar a todos vocês e oro com este propósito. Oremos então. Senhor Deus e Pai, este programa, que já está no ar há mais de 20 anos, tem sido patrocinado por pessoas como estas que nós lemos os seus nomes hoje, que têm contribuído para que os recursos necessários venham chegando e tenham chegado e assim possamos continuar esta obra evangelística e missionária. Abençoa e recompensa todas estas pessoas. Pai, toca no coração daqueles que ainda não estão contribuindo, para que todos venham nos ajudar e esta obra não venha parar, mas continua sendo um canal de bênçãos na vida de muitos pelo mundo afora. Abençoa, recompensa, fortalece, prospera, dá vitória. No nome de Jesus eu te peço. Amém e glórias a Deus. Eu tenho uma mensagem bíblica que eu quero compartilhar com você no programa de hoje, por isso esteja atento, para isso eu quero ler Eclesiastes capítulo 12, versículos 1 e 2. Diz assim: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Antes que se escureçam o sol e a lua e a luz e as estrelas e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Todos nós um dia fomos criança, aqueles que já deixaram de ser criança passaram a ser adolescentes, depois aqueles que já deixaram de ser adolescentes passaram a ser jovens, aqueles que deixaram de ser jovens passaram a ser pessoas adultas, e depois disso vem a velhice. O salmista, ou o poeta aqui, que inspirado por Deus nos deixa esta palavra, está justamente nos alertando para não deixarmos para depois aquilo que podemos fazer hoje, que é a nossa decisão de viver a fé em Deus, de assumir um compromisso com Deus e servir a Deus enquanto é tempo. Tem muita gente que me diz assim, quando eu resolver alguns problemas que eu tenho, aí eu vou ser um cristão. O outro diz, quando eu me formar, porque hoje é essa correria de escola, de faculdade, quando eu me formar, eu vou ser um cristão. Outros dizem, não, quando eu me casar, aí sim eu vou buscar a Deus para que o meu lar seja abençoado. Outros dizem assim, quando eu vencer na vida, aí sim eu vou servir a Deus, porque eu quero dedicar a Deus o melhor. Hoje eu tenho que trabalhar, tenho que cuidar de filhos, tenho que aquilo. Então, quando eu passar dessa fase, aí eu vou servir a Deus. Tem gente que quer sempre servir a Deus com o restinho da vida. Um pastor chegou na casa de uma senhora, que vivia ela e a filha, e ali está assentado à mesa, conversando, e ele pergunta àquela senhora, que é a mãe, pela filha. E a mãe disse, minha filha anda meio rebelde. Eu tenho falado com ela, cresceu, hoje muitas amizades, estudos, trabalho, tantas coisas. Eu falo com ela para ir à igreja, para servir a Deus. Ela diz, não mãe, tenha calma, um dia eu vou fazer isso, deixa eu conquistar aquilo que eu sonho, aquilo que eu realizo e tal. Enquanto estão naquela conversa, a menina chega. O pastor está lá. Ela cumprimentou o pastor, assentou-se à mesa, muito simpática, e o pastor foi conversando com ela. Aí a irmã serviu uma xícara de café que já estava sendo preparada para o pastor. O pastor bebeu parte do café, quando estava ali menos da metade, só um restinho na xícara, ele dirigiu a xícara àquela menina e disse, olha aqui, eu estou te oferecendo o restinho do meu café para você, beba. Ela assustou, pastor, o senhor está me oferecendo um resto do seu café? Eu não entendi.
Ele disse, olha, não é o que você tem feito para Deus? Você tem dedicado tempo para estudo, tem dedicado tempo para lazer, tem dedicado tempo para passeio, tem dedicado tempo para as amizades, tem dedicado tempo a tantas coisas. E está dizendo que quando chegar o fim da vida, você vai servir a Deus. Então tem muita gente que está nessa linha. Ou seja, quando eu não tiver mais o que fazer, aí eu vou servir a Deus. Ou seja, vou oferecer a Deus o restinho. O texto bíblico que eu li diz, lembra-te do teu Criador no dia da tua juventude, da tua mocidade. É o tempo que você tem a força, o poder da decisão. É o tempo em que você tem a capacidade da avaliação e pode escolher qual rumo dar na vida. É nesse tempo que você precisa tomar a decisão mais importante. Quando a Bíblia diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer não desviará dele, é porque quando a criança é orientada, instruída, e ela cresce servindo a Deus, amando a Deus, vai chegar o momento em que ela vai tomar a decisão de que lado eu vou ficar. E aquilo que ela aprendeu e viveu na vida que vai fazer toda a diferença na vida dela. Lembra de Moisés? Moisés, você conhece a história, ele foi criado no palácio de Faraó, como neto de Faraó, filho da filha de Faraó, foi até, segundo alguns estudiosos, preparado para ser um futuro Faraó, mas um dia ele tomou uma decisão. Ele disse, lá em Hebreus capítulo 11 está escrito, Moisés, sendo já grande, escolheu, ao invés de ser filho da filha de Faraó, ao invés de viver no palácio toda a glória, ao invés de herdar tudo aquilo que estava preparado para ele ali no trono de Faraó, escolheu ser chamado servo de Deus. Escolheu ser filho de Deus, escolheu servir a Deus, escolheu juntar-se com o seu povo com o propósito de livrar-se da escravidão do mundo, que era o Egito da época. E aí ele passou a ser este personagem, este ícone da história, que andou com Deus, serviu a Deus e foi um exemplo para todos nós, um exemplo importante, que deixou toda a glória, toda a luxúria, toda aquilo que vivia em palácio para andar com o povo de Deus. Era às vezes uma pessoa simples, diferenciada, mas foi o melhor, porque ele tinha alguma coisa. Então nós precisamos entender que todos os dias precisamos conhecer a Deus, porque vai chegar o momento que você vai tomar uma decisão, de que lado eu vou ficar, a quem eu vou servir. Nesta hora você precisa ter referências sobre Deus, para que você possa, como Moisés, ficar do lado de Deus. Servir a Deus, andar com Deus, honrar a Deus na tua vida, porque isso será o melhor. Porque a vida não é só este momento que vivemos na vida física. Nós vamos chegar um dia que a vida física termina. E a partir daí, o que vai determinar se vamos para o céu ou o inferno é aquilo que vivemos aqui. É aquilo que nós decidimos aqui. Ah, mas eu estou decidido que eu vou morar no céu, não quero nunca ir para o inferno. Não é só decidir, nós temos que decidir e andar coerente com aquilo que decidimos. Porque tem muita gente dizendo, eu sou filho de Deus, aí eu vou para o céu. Mas será que você tem cultivado essa cultura de uma vida cristã, espiritual, ao lado de Deus, para quando terminar sua existência aqui, você poder ir para o céu? Será que tem sido essa a sua vida? Nós precisamos de avaliar bem. Por isso, o texto aqui está dizendo, lembra-te do teu Criador. Porque vai chegar um tempo que você não vai lembrar mais das coisas. Você vai ser uma pessoa esquecida. Você pode perder memória ou coisa parecida. Então, enquanto você pode lembrar, lembra-te de Deus e sirva a Ele com alegria. Conta-se que uma senhora de 86 anos de idade, ela chamou o filho que tinha 62 anos e disse, meu filho, eu vou reunir as minhas amigas, que todas têm minha faixa de idade, e eu quero oferecer para elas um café. Você me ajuda a preparar tudo isso? Ele disse, claro, te ajudo sim.
vou ajudar, vou organizar e tudo vai ser bom. Então vou preparar o café. Preparar o quê, meu filho? O café que a senhora falou. Ah, já tinha esquecido. Tá bom. Aí o filho foi para a cozinha, preparou tudo, preparou café, preparou sanduíche, preparou suco, preparou doces. E ele escreveu numa lista de papel, assim, tudo aquilo. Primeiro, servir o café. Segundo, servir os sanduíches. Terceiro, servir os sucos. Quarto, servir os doces. E ele chamou a mãe. Mãe, está tudo preparado. Tudo preparado. E olha aqui, na geladeira eu preguei este papel que tem de 1 a 4. Quais são as 4 providências que você precisa tomar para que você possa fazer deste café um banquete importante com as amigas. E ela foi lá e leu, falou, agora ficou bom, não vou esquecer de forma alguma. Aí chegou o dia, chegou a hora, as amigas todas chegaram, ela recebeu todas, ficaram assentadas lá. Em determinado momento ela pediu licença, foi na cozinha e leu lá, primeiro item, servir o café. Trouxe o café e serviu para todas as suas amigas. Quando todas já tinham terminado de beber o café, ela pediu licença de novo, voltou para a cozinha. Chegou lá, primeiro item, servir o café. Serviu o café de novo para aquelas amigas. Terminado de tomar o café, ela recolheu as coisas, chegou lá, leu na geladeira, primeiro item, servir o café. Outra vez veio servir o café, serviu o café para as amigas. E assim ela fez por 4 vezes. Aí terminou, todos já estavam enfastiados de tanto café, elas se levantaram e foram embora. E quando elas foram saindo, uma comentou com a outra, a safadinha da nossa amiga não serviu nenhum café para nós. Eu falei, que amiga? A outra perguntou. Ah, que nós estivemos na casa dela. Ah, já tinha esquecido. Aí foram embora. O filho chegou, entrou lá na cozinha, estava tudo lá, só estava as xícaras sujas, o resto estava, o suco estava lá, o sanduíche estava lá, o doce estava lá. Mãe, a senhora não serviu para as suas amigas tudo isso que eu coloquei na lista aqui e deixei pronto para a senhora? Ela, que amigas? As amigas que a senhora reuniu, fala, não é de ver que elas nem vieram? Por quê? Nós vamos chegar um dia que nós não vamos ter a mesma memória que nós temos. Nós vamos passar a esquecer tantas coisas. Por isso o texto que eu li com vocês diz, lembra-te do teu Criador. Quando você tem a força para lembrar, quando você tem o privilégio da lembrança, quando você tem a capacidade da avaliação, quando você pode tomar uma decisão. Não deixa para, no final da vida, assumir compromisso com Deus. Não, assuma hoje. Ah, tem problema? Venha para Deus assim, Ele vai te ajudar a resolver os problemas. Está passando por momentos de dificuldades? Não tem problema. Você vai contar com a ajuda de Deus. Tenha alguma coisa que você precisa vencer? Tenha Deus na tua vida, Ele vai te ajudar a vencer. E você, tomando a decisão, você está no caminho certo. Porque Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem a Deus senão por mim. Isso depende da nossa decisão. No Salmo 103, versículos 1 e 2, eu encontro a seguinte palavra. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É tão bom quando você recebe um benefício e demonstra gratidão àquilo, porque você não esqueceu daquele benefício que você recebeu. Então nós precisamos conservar sempre um coração cheio de gratidão. Gratidão pela vida que Deus nos dá, gratidão pela graça que Ele nos envolve, gratidão pelo perdão que Ele nos concedeu, gratidão por ter nos feito não só criaturas, mas de criatura filhos de Deus, gratidão por ter escrito o nosso nome no livro da vida, gratidão por servir a Ele de coração. Então veja, enquanto você tem a capacidade de lembrar, enquanto você tem a capacidade de decidir, enquanto você tem a capacidade de reconhecer, usa isso, reconhece as amizades, não afasta das pessoas que você ama, e esteja desfrutando de tudo isso que a vida lhe proporciona, com o coração cheio de gratidão, porque isso vai fazer um bem enorme na tua vida. Isso vai te proporcionar tantas experiências novas e preciosas.
quando você olha para esse texto de Eclesiastes, ele chama muito a nossa atenção. Porque antes que se escureçam o sol, e a luz, e a lua, e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Aqui fala da nossa visão que vai perdendo a força. Aqui fala da nossa capacidade de reconhecimento. Muitas pessoas já não reconhecem mais as coisas, não lembram mais das coisas boas da vida e passa a viver uma vida de dificuldades, uma vida de problemas. No versículo 3 diz assim: no dia em que tremerem os guardas da casa, ou seja, os braços perdem a força. Porque é assim, hoje talvez você na força da juventude, na força dessa capacidade física, emocional, você toma decisão, você faz e tudo acontece. Mas um dia você não vai ter mais essa força. No dia em que tremerem os guardas da casa. Quem são os guardas da casa? Os seus braços. Quando você está fazendo um trabalho que cai alguma coisa sobre você, a primeira coisa que você levanta é o braço para te proteger. Eles são os guardas da casa. E se curvarem os homens fortes. Aí hoje você talvez seja essa pessoa que está cabeça erguida, não tem nenhum problema, mas aí vai chegar o dia que você vai se curvar, os seus passos vão diminuir, você já não tem aquela mesma mobilidade, aquela mesma agilidade. Então lembra-te do teu Criador antes que esses dias cheguem. Cessarem os moedores, a dificuldade. Hoje nós vemos que as pessoas fazem implante, faz tantas coisas dentar na boca, né? E aí tem a capacidade, mas já não é a mesma coisa. Já não pode comer aquela castanha, já não pode comer aquela coisa mais forte, porque posso quebrar meu dente, coisa assim, porque tudo vai enfraquecendo. Então antes que essas coisas aconteçam, lembra-te do teu Criador. E se escurecerem os que olham nas janelas, ou seja, os olhos, você tem que usar um recurso de um óculos, e às vezes nem óculos resolve mais, vem catarata, vem tantas coisas, e você já tem aquela dificuldade de ver as coisas. Então, antes que isso aconteça, lembra-te do teu Criador. E as portas da rua se fecharem quando for baixo o ruído da moedura. Os ouvidos já não ouvem mais a mesma coisa. Depois, e nos levantarmos a voz das aves, e todas as filhas da música ficarem abatidas. Veja, levantar a voz das aves, levanta, acorda, perde o sono, de madrugada ainda, você já não tem mais sono para dormir. Antes que isso aconteça, lembra-te do teu Criador. Não espere pela velhice. Mas eu já fiquei velho e não tive a oportunidade. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para ser abençoado. Nunca é tarde para ser salvo. Se você já tem uma idade mais avançada e até hoje você não tomou essa decisão de servir ao Criador que é Deus, conforme a Bíblia ensina, conforme os preceitos deixados por Cristo nos Evangelhos, toma essa decisão agora e viva o que resta ainda na tua vida, ofereça a Deus. E diz, eu perdi muito meu tempo, mas o que eu tiver vai ser servindo a Deus, andando com Deus e honrando a Deus na minha vida. Enquanto você pode decidir, decida-se por Cristo, porque outra pessoa não vai poder decidir por você. Você pode dar procuração para a pessoa cuidar dos seus negócios, você pode dar autorização para as pessoas falarem seu nome, para tantas coisas aqui, diante das leis, diante das pessoas. Mas diante de Deus só você pode falar. Não adianta eu querer falar por você, eu posso pedir a seu favor, mas a decisão depende de você. A decisão é tua somente. Se você não decidir, você pode estar colocando em risco o seu futuro, a sua eternidade. Então decida hoje, eleja Jesus Cristo como seu Salvador e sirva a Ele com alegria. Diz aqui também, olha só, continuando neste texto que eu estou lendo, diz assim, como também quando temerem o que é alto, ou seja, chega numa idade você tem que ter cuidado. Não pode subir escada, não pode subir numa cadeira, não pode subir, porque tem que temer o que for alto. Opa, isso aí pode. Veja quantas pessoas subiram na cadeira para trocar uma lâmpada, caíram, bateram a cabeça no chão, morreram. Pessoas até conhecidas de todos nós. Diz assim, e as portas da rua se fecharem, quando for baixo o ruído da moedura.
e nos levantarmos à voz das aves e todas as filhas da música ficarem abaladas, como também quando temer o que é alto e houver espantos no caminho e florescer a amendoeira, os cabelos se branqueiam, o gafanhoto for um peso, qualquer coisa é pesado. Falhar o desejo, porque o homem se vai, a sua casa eterna. Nós estamos no despenhadeiro, caminhando para o fim. Antes que se rompa a cadeia de prata ou se quebre o copo do ouro. Isso aqui são os equipamentos que nós temos no organismo, como o coração, esse instrumento, esse aparelho, este membro tão importante que vale ouro na nossa vida. Mas tudo isso para de funcionar. Então, antes que estas coisas aconteçam, lembra-te do teu Criador, porque os dias passam e esta decisão não pode deixar para amanhã. O dia é hoje. Jesus Cristo olha para você e diz: e aí, meu filho, que decisão você vai tomar? E você vai dizer: estou contigo, Jesus. Eu te recebo, eu te aceito e te sirvo pelo resto da minha vida. Procura uma igreja, fala com o pastor da igreja onde tem a Bíblia como regra de fé, assuma compromisso, seja batizado, torne-se membro da igreja, ativo na igreja e desfruta das bênçãos, e você será alguém que um dia terá um lugar para viver eternamente na presença de Deus. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Quero aqui ungir a minha mão, vou estender essa mão ungida no vídeo e vou pedir a Deus a favor de todos vocês. Oremos com fé. Senhor Deus e Pai, diante de Ti, neste altar, eu apresento todas estas pessoas que oram comigo. Apresento todos os nomes que foram enviados para que estas pessoas possam receber de Ti agora algo forte, algo precioso. Olha para aqueles que estão tomando a decisão agora de pensar em Ti, de servir a Ti, de andar contigo. Estão recebendo a Jesus como Salvador, estão assumindo o compromisso de viverem uma vida cristã, porque eles estão na capacidade da decisão e não querem deixar para depois. Confirma, Senhor, a decisão de cada pessoa agora. No nome de Jesus eu declaro cura no sentido emocional, espiritual, físico, para cada pessoa que está enfrentando suas dificuldades, os seus desafios. Alcança, Senhor, todas essas pessoas onde elas estão, manifesta na vida delas agora o Teu poder e a Tua graça. É no nome de Jesus que eu oro. Amém. Final de programa, um abraço ungido para você. Fica na paz do Senhor Jesus, tenha o melhor de Deus acontecendo na tua vida. Vou esperar pela sua ligação para você tornar-se um evangelista associado, para você contar o seu testemunho e desfrutarmos assim de bênçãos e mais bênçãos a cada dia. Terminando o programa, diga comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.